Olá, alunos do primeiro ano. Vamos continuar falando sobre o estudo do átomo, mais especificamente agora tratando da distribuição eletrônica. O que é a distribuição eletrônica? A maneira como os elétrons se distribuem ao redor do núcleo do átomo. Então, toda essa estrutura aqui é o átomo. A região central é onde concentra a massa, estão localizadas as partículas prótons e nêutrons, e ao redor estão os elétrons, que são partículas mais leves, que ficam girando ao redor desse núcleo, são de cargas opostas ao núcleo, e eles mantêm essa interação. Dependendo do tipo de átomo, a quantidade dessas partículas será diferente. Então, ele pode ter um elétron, pode ter 10, pode ter mais de 100 elétrons, dependendo de qual elemento químico. E como que esses elétrons estão organizados aqui ao redor desse núcleo? Então, dependendo da quantidade, eles vão se afastando do núcleo. E para que não ocorra um choque entre essas partículas com o núcleo, eles estão aqui organizados em determinadas órbitas ou níveis de energia. Quem organizou, primeiramente, esses elétrons em níveis de energia foi Bohr, conhecido modelo de Rutherford-Bohr. Depois teve uma contribuição também do Summerfield em níveis e subníveis de energia. Então, cada elétron tem o seu conteúdo energético e ele mantém sempre em uma órbita ao redor aqui do núcleo, evitando que haja esse choque entre eles. Os elétrons estão distribuídos em camadas ao redor do núcleo do átomo. Atualmente, admite-se a existência de 7 camadas, que são designadas pelas letras K, L, M, N, O, P e Q. Isso aqui a gente vê bastante no 9º ano. E à medida que as camadas se afastam do núcleo, aumenta a energia dos elétrons nelas localizados. Então, se for um átomo que tem poucos elétrons, eles ficam aqui localizados próximo ao núcleo. Conforme vai aumentando os elétrons, eles vão se afastando. E essas camadas, K, L, M, N, O, P, Q, também pode ser chamado de níveis de energia. Aí, os níveis a gente coloca por número. Então, nível 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, vai até o nível 7. Por meio de métodos experimentais, concluiu-se que o número máximo de elétrons que cabe em cada camada ou nível de energia é. Então, foi estudado e chegou-se a esses números aqui. No primeiro nível, que é a camada K, 2 elétrons. Aí aqui tem referente a cada nível, até o 7º nível, que é a camada Q, que comporta até 8 elétrons. Então, essas aqui são as quantidades máximas. E essas quantidades estão divididas em subníveis, que são 4 subníveis, o S, P, D e F. Cada subnível também tem o número máximo de elétrons que comporta, e aqui tem o que significa o nome de cada uma dessas letrinhas aqui. Então, juntando essas duas tabelas, da quantidade máxima de elétrons em nível de energia e em subnível de energia, foi montado esse diagrama, que é chamado diagrama das diagonais ou diagrama de Pauling, para facilitar essa distribuição dos elétrons aí ao redor do núcleo do átomo. O que a gente tem que fazer basicamente para distribuir os elétrons é seguir esse diagrama. Falando um pouco mais aqui sobre o diagrama, de cima para baixo temos os níveis de energia em ordem crescente. Então, a distribuição ela inicia sempre aqui no primeiro nível, um S2, e vai crescendo. Representados pelos números de 1 a 7, os níveis estão aqui, são 7 linhas, de 1 a 7, que são as camadas, e os subníveis representados pelas letras S, P, D e F. À direita de cada letra, um número subscrito indica a quantidade máxima de elétrons, esse númerozinho aqui. Então, quantidade máxima no subnível S é 2, no P é 6, no D é 10 e no F é 14. E as setas indicam o sentido em que o diagrama deve ser lido, uma a uma, de cima para baixo. Cada seta deve ser percorrida até o fim.
Então, não posso chegar aqui no meio da distribuição e passar para cá. Eu tenho que vir até o final da seta para depois retornar aqui em cima. Então, sempre mantendo essa diagonal. Terminou aqui, voltou lá em cima. Terminou, voltou. Então, sempre fazendo esse movimento aqui. Acompanhe um exemplo. Então, aqui tem um exemplo distribuído. Distribuição dos elétrons do átomo de potássio. Número atômico 19, o que significa que ele tem 19 prótons e também 19 elétrons, já que não está na forma iônica, e a distribuição feita aqui seguindo rigorosamente o diagrama, começando no menor nível, um S2, retornou aqui em cima, 2S2, quando termina a seta, retorna, 2P6, 3S2, terminou, retorna de novo, e vem até chegarmos nesse número aqui. Se fosse até o final, daria 20. Então, no último nível, foi diminuído para ajustar com a quantidade. Isso a gente só pode fazer no último subnível. Note que o último subnível preenchido comporta 2 aqui no diagrama, mas é necessário somente um para completar os 19. Então, basicamente, é isso que vocês vão precisar fazer na atividade dessa semana. Tem aqui mais uma distribuição em íons. O que muda quando é íon? O que muda é que quando eu tenho a carga, ele vai perder ou ganhar elétrons. Se ganhar, que é o nosso íon negativo, aí eu acrescento lá na distribuição. Se perder, que é o nosso exemplo aqui, sinalzinho de mais, ó, ele tinha 11, distribuí até o 3S1. Aqui, com essa carga positiva, está indicando que ele tem 10, então não precisei chegar até o 3S1, até o 2P6, já deu os 10 elétrons aí que eu precisava distribuir. Então, o íon só muda isso. Tem primeiro fazer aquela continha, aumentar ou diminuir na quantidade e depois distribuir no diagrama normalmente. Vou fazer uns exemplos aqui, tentar fazer rapidinho. Esses exemplos são todos átomos, não tem na forma iônica, então não preciso me preocupar em diminuir ou aumentar a quantidade de elétrons. Só veio aqui na representação um número, porque para a distribuição eu não preciso daquele número maior, que é o número de massa, que eu estou distribuindo os elétrons, que é esse número aqui, que é o número de próton, que equivale também ao número de elétrons, caso o átomo seja neutro. Então, começando lá no diagrama, qual que é o meu primeiro nível no diagrama? Vou voltar aqui, meu primeiro nível, um S2. Então, aqui eu vou no meu primeiro nível, só que eu não preciso nem preencher ele, porque eu só tenho um elétron. Então, essa distribuição é um S1. Tá feito já a distribuição. Fechou. Segundo, tem 2, né? Então, eu sempre começo aqui no 1S2. Somo lá em cima. Fechou a quantidade? Parou. Vamos para o próximo. Agora são 3 elétrons. Então, vou colocar 1S2. Não posso jogar aqui já 1S3, não. Por favor. A quantidade máxima são 2 elétrons no subnível S. Agora eu retorno o diagrama. Estava aqui, agora eu venho 2S2. Se eu colocar 2S2, vai para a quantidade 4, mas eu só quero até o 3. Então, aqui eu vou colocar 2S1. Fechou aqui a distribuição, quantidade de elétrons do lítio. Agora um pouquinho maior, vamos no neônio. Já vou fazer os dois primeiros aqui, preencher eles inteiro. 1S2, 2S2 e agora eu preciso ir até o 10, então eu vou voltar lá no meu diagrama e continuar. Daqui eu vou lá em cima, no 2P6. Somando, já tínhamos distribuído 4 mais 6, fechou, né? Somando aqui em cima a quantidade 10. Para distribuir 11, que é o meu próximo, eu posso repetir tudo que eu já fiz lá no começo. 1S2, 2S2,
2P6. E agora eu vou retornar lá no diagrama e ver para onde a gente vai. Depois do 2P6, ó, continuo descendo a seta no 3S2. Só que eu não preciso de 2, né? Porque já tenho 10, vou só até o 11, então aqui eu coloco 3S1. Fechou a quantidade 11, tá feito a distribuição. Agora vamos para o próximo exemplo. Aqui eu posso repetir o começo. Então, o começo é sempre igual. Começo 1S2, sempre é bom, né, ter o diagrama em mãos. 1S2, 2S2, 2P6, aí vocês vão somando lá em cima, deu 10. Agora vamos para o próximo nível, 3S, ali eu só usei 1, mas no diagrama é 3S2, aqui eu tenho que completar ele. Até aqui deu 12, eu quero 20, então vou retornar. Eu tinha parado aqui, retorno lá em cima, 3P6, aí vamos somando. Tinha dado 12, mais 6, agora distribuir 18, mas ainda não deu, né, porque eu quero 20. Então, retorna aqui, 3P6, 4S2. Então, aqui é onde começa a dar erro. Muitas vezes, do 3P6, as pessoas, alguns alunos, passam aqui para o 3D10. Não é no 3D10, tem que continuar na diagonal. Depois do 3P6 é 4S2. 4S2, fechou 20, tá feita a distribuição.